Boas-vindas, pessoal, à segunda aula do nosso curso de Design Thinking. E hoje nós vamos falar sobre empatia. Antes de começar, eu já gostaria de convidar vocês para refletir. Como você se sente ao ouvir a palavra empatia? Em um mundo onde muitas soluções são criadas sem realmente entender o outro, ser empático é o primeiro passo que a gente pode dar para criar algo com significado. O que é empatia no Design Thinking? A empatia é, em essência, o esforço de compreender o outro em seu contexto, suas emoções e suas necessidades. No Design Thinking, a empatia é o ponto de partida de um processo, de um projeto. Ela nos permite perceber as verdadeiras questões que os usuários enfrentam no seu dia a dia, sem sermos influenciados apenas por suposições. Nós utilizamos técnicas como escuta ativa, observação e, claro, pesquisa, seja primária ou secundária. Essas pesquisas são fundamentais para a gente entender melhor o problema, entender melhor o contexto. Por que a empatia é o ponto de partida? A empatia, ela nos permite evitar suposições e com isso reduz os riscos da gente estar resolvendo o problema errado, pensando em soluções para um problema errado. Ela cria uma ponte entre o nosso desafio inicial e aquilo que realmente importa para o usuário, e no final ela nos ajuda a gerar soluções que sejam não apenas úteis, mas também desejáveis e viáveis. No processo de Design Thinking, existe um modelo de etapas, e aqui eu destaquei como sentir, pensar e fazer. E hoje nós estamos focando nessa fase do sentir, que também é chamada de fase de descoberta, empatia ou imersão. Nessa etapa, o objetivo é entender o problema a fundo antes da gente propor qualquer ideia ou qualquer solução concreta. É aqui, nessa fase inicial do sentir, que a empatia entra de forma mais forte no projeto. Nós vamos ter um desafio prático, que é o seguinte: como podemos ajudar pessoas que trabalham remotamente a cuidar melhor da sua saúde física e mental? Esse será o desafio que vai nos acompanhar ao longo de todo o curso, guiando cada etapa do processo de Design Thinking, do sentir ao fazer. Vamos investigar esse problema com empatia, curiosidade e método, passo a passo. Para começar falando da nossa pesquisa, eu gostaria de falar sobre a pesquisa secundária, que também é chamada de Desk Research. Então, antes de irmos para entrevistas, por exemplo, um passo fundamental é a pesquisa secundária. Segundo o Nielsen Norman Group, que é uma referência internacional em usabilidade e experiência do usuário, essa pesquisa envolve a coleta e análise de informações já existentes. Isso nos ajuda a entender o contexto do problema antes de irmos em frente. Algumas fontes confiáveis para você fazer a Desk Research são artigos científicos que você vai encontrar na internet, dados de organizações, blogs especializados e até mesmo redes sociais que vão ajudar você a ver o que as pessoas estão pensando e conversando sobre um determinado tema. Quais são os benefícios da pesquisa secundária, também conhecida como Desk Research? Ela é mais rápida e econômica e nos ajuda a mapear o que a gente já sabe sem precisar reinventar a roda. Ela aponta caminhos para a gente aprofundar na pesquisa com os usuários mais à frente. E aqui um exemplo envolvendo o nosso tema
é o seguinte: nós podemos estudar dados sobre saúde mental de trabalhadores remotos durante a pandemia para nos ajudar a entender o contexto. Bom, gente, aqui eu trouxe alguns achados de 3 fontes. Uma é um artigo, uma publicação no site da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, que tem o título Home Office Saúde Mental. Outro é um artigo da Forbes Brasil, com o título de 1 em cada 4 profissionais está triste no trabalho. E outro da CNN Brasil, que é a saúde mental dos brasileiros pós a pandemia. Segundo esse artigo da Forbes, 1 em cada 4 profissionais brasileiros afirma estar triste no trabalho, aponta um ambiente emocionalmente desgastante de trabalho. A UFSM destaca que pessoas em home office sofrem com isolamento, dificuldade de estabelecer limites entre a nossa vida pessoal e profissional, além também do excesso de horas online e os espaços inadequados de trabalho em casa. Já um estudo citado pela CNN Brasil mostra que a saúde mental dos brasileiros no pós-pandemia é uma das mais impactadas do mundo, com um crescimento alarmante de ansiedade, estresse e burnout. Esses dados reforçam a importância de olharmos com cuidado para o nosso desafio. Bom, gente, o que ainda precisamos descobrir nas próximas etapas do nosso curso e do nosso processo de pesquisa? A pesquisa secundária, ela nos deu pistas valiosas, mas ainda há muito que a gente só vai descobrir ao falar diretamente com as pessoas. E algumas perguntas que nós podemos fazer nas próximas etapas são: como essas pessoas estão realmente se sentindo no dia a dia? Que soluções já testaram que funcionou ou não? Quais são os seus hábitos, entender suas dificuldades no dia a dia? E quais barreiras impedem o autocuidado? Essas são algumas perguntas que vão nos guiar nas próximas etapas. Agora eu tenho uma proposta de um exercício para vocês, que é durante 10 minutos fazer uma pesquisa sobre o tema do nosso desafio. Procurem fontes confiáveis e anotem 3 achados que chamaram a sua atenção. E se vocês se sentirem à vontade, compartilhem aqui nos comentários para a gente seguir nessa discussão. Bom, gente, na nossa próxima aula vamos dar um passo adiante e começar a aprender técnicas como entrevista com usuários, mapa de empatia e criação de user personas. A Desk Research, que nós começamos agora, vai nos preparar para fazer perguntas com mais propósito e clareza. Nós chegamos então no fim dessa segunda aula do curso de Design Thinking, Sentir, Pensar e Fazer. Hoje nós demos um passo importante falando sobre empatia, essa habilidade essencial para quem quer criar soluções que realmente façam sentido na vida das pessoas. Se você curtiu essa aula, compartilhe com alguém que está iniciando na área de UX e UI Design ou tem interesse sobre o assunto. E se você fizer o exercício da aula, me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Na próxima aula, a gente vai sair do sentir e começar a escutar de verdade quem vive os problemas. Vamos falar sobre entrevistas, mapa de empatia e criação de user personas. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo episódio.